Olá, pessoal. Meu nome é Edson Polizelli, eu sou consultor aqui da RBX e hoje nós vamos apresentar um webinar falando sobre os relatórios aqui do nosso sistema, tá? Os nossos relatórios têm vários objetivos, né? Existem dois tipos de relatórios, que são os nativos e os personalizados. Nós vamos abordar esse tema durante aqui o vídeo, não vai ser um assunto muito extenso. E no final, caso vocês tenham alguma dúvida referente a esse assunto, ou alguma dúvida específica sobre algo que eu mostrei aqui, vocês podem ali estar fazendo perguntas, tá? Eu agradeço muito a presença de todos. E agora, vamos lá para a nossa apresentação. Bom, para começar, vamos começar então falando de como a gente encontra esses relatórios no sistema. O RBX, nativamente, ele já vai apresentar algum tipo de relatório quando vocês entram em praticamente qualquer tela, como, por exemplo, a tela de movimento, a tela de clientes. O que é apresentado ali é uma planilha no formato de relatório. Então, por exemplo, se a gente vem aqui mesmo na tela de clientes e vocês analisarem, a gente vai ter aqui, né, essa situação aqui que é muito parecida com o relatório, e tem um botão aqui de imprimir, né? Então, a gente consegue imprimir isso aqui como um relatório, se a gente quiser, né? Basta aqui selecionar as opções, dar um OK, ele vai gerar ali um arquivo e a gente pode imprimir esse arquivo. Mas os relatórios que nós vamos falar aqui nessa apresentação, não é esse especificamente, sim relatórios em que o sistema colhe dados, ele cruza informações e te traz ali algumas informações mais, digamos assim, inteligentes para vocês poderem gerir melhor a base de vocês, né? Que seria através aqui do menu Empresa, Relatórios. Dentro aqui dessa parte, né, vocês podem ver que agora eu cheguei aqui neste ponto, e a gente tem várias pastinhas aqui, cada uma delas, né, com relatórios aqui que são nativos do sistema. Esses são os relatórios nativos que eu comentei. Além dos relatórios nativos do sistema, que eu vou falar um pouquinho aqui deles, né, a gente também tem os relatórios, né, que são os relatórios personalizados, tá? E os relatórios personalizados, a gente consegue, através de um código de SQL, né, fazer uma consulta diretamente no banco de dados do RBX, de modo que a gente consiga cruzar informações, encontrar algum dado específico, alguma informação que não esteja presente ou muito clara aqui nos relatórios nativos ou nas telas ali dentro do RBX, né, como a tela, por exemplo, de faturamento, de boletos, de notas fiscais, de instalações, de atendimentos. A gente consegue fazer relatórios, faz cruzamento de várias informações e te traz ali uma informação mais precisa conforme vocês necessitem, né? Então, há vários tipos de relatórios personalizados que podem ser desenvolvidos. Aí cabe a necessidade de vocês ali estar entrando em contato com a nossa equipe, ou tendo um profissional da área ali de banco de dados, ele consegue fazer esse tipo de código para vocês, tá? Não é nada muito complexo. Mas, voltando aqui a falar, né, dos relatórios nativos do sistema, eu vou mostrar para vocês aqui, então, como eles funcionam. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no financeiro e vou trazer aqui o faturamento. É o primeiro aqui de todos, só para a gente poder ter uma ideia. Quando a gente clicar em qualquer um desses relatórios aqui que a gente tem no sistema, tá? Nesses nativos, a gente vai chegar aqui a uma tela de filtros, onde a gente pode filtrar os dados que a gente quer de acordo com as nossas necessidades. E diferente de um relatório personalizado, que tem um número limitado de filtros, os relatórios do sistema, eles têm um número já ali pré-determinado, mas em uma quantidade muito maior, muito mais intuitivo, muito mais fácil de ser aplicado. Então, por exemplo, aqui na consulta de faturamento, eu quero saber minhas contas a receber, apenas neste banco aqui, no caso que é um banco de exemplo, né, que é Scoff.net, eu quero que seja todos o grupo de clientes todos, né, e também quero que seja só de clientes. Eu posso escolher também um vencimento, eu vou colocar aqui um intervalo, tudo que seja do vencimento, vamos supor, do dia 1º de abril de 2023 até o dia 1º de dezembro de 2023. Então, ele vai me trazer, né, quando eu clicar aqui no pesquisar, ele vai me trazer todos os documentos faturados aqui, que são de contas a receber, tá? Eu não defini histórico, então ele vai me trazer todos, tá? Que é referente a este banco, que existe aqui no sistema, e que é de clientes de todos os grupos de clientes, tá? Com vencimento do dia 1º de abril ao dia 1º de dezembro deste ano. Então, clicando aqui em pesquisar, tá? Depois de aplicar o filtro, só aguardar agora aqui. Ah, não houve. Eu acho que eu vou ter que remover o grupo. Pronto. Ali já me trouxe, né?
um exemplo aqui de relatório. Ó, ele trouxe aqui o cliente, ele me diz qual é o valor, né, deste faturamento, e ele também me diz aqui qual é o valor deste faturamento do cliente. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem o vencimento, o número do documento, a origem desse documento, que é referente ao seu cliente, o nome do cliente, o banco, o número e, logicamente, o valor, tá? Isso aqui é um relatório bem simples de faturamento. A gente ainda pode manipular essas colunas aqui, caso tenha alguma informação que vocês desejem remover ou incluir, vocês podem estar clicando aqui em colunas, a gente vai chegar nessa tela. Vocês podem notar que o que a gente consegue ver, né, tá por aqui. Mas a gente pode estar aqui arrastando aqui, ó, por exemplo, uma informação ó, de mês de referência, a data de baixa ou a data de lançamento, eu estou colocando aqui nessa segunda coluna, que é o que vai ser exibido. E essas informações aqui, quando eu jogar, basta eu clicar no botão aplicar, e pronto, a gente vai ter aqui ó, a data de baixa, a gente já vai ter aqui o número de faturas, o desconto, a referência do faturamento. Então, a gente consegue também estar ali modificando quais são as nossas colunas que são exibidas para nós, tá? E através disso, a gente, claro, consegue gerar ali um relatório mais personalizado, mais específico ali para o que a gente quer ver naquele momento. Assim como nas outras telas, a gente também tem o botão aqui imprimir, mas para facilitar a vida de vocês, a gente já tem aqui o botão de PDF e Excel, que ele gera automaticamente um arquivo de Excel ali para você poder abrir no seu sistema operacional do Windows, né? Ou um próprio arquivo PDF. E aí, se a gente clica aqui, tá? A gente escolhe também algumas opções, né? A mesma coisa aqui do Excel, tá? Ele já gera aqui o arquivo para nós, a gente pode baixar ou visualizar, tá? Uma vez que a gente clica aqui, ele vai abrir o arquivo. Desculpa, gente. Vou abrir aqui o arquivo para a gente poder ver, tá? Ó, ele já gerou aqui o arquivo de Excel para mim, né? Com as mesmas informações que eu tinha ali, incluindo as colunas que eu coloquei nova, tá? Então, essa formatação do arquivo gerado é sempre referente àquela formatação que a gente tem na nossa tela, tá? E é assim que a gente consegue fazer e extrair alguns relatórios nativos do sistema. Outra situação que a gente tem aqui, que vocês podem ter notado ali na tela anterior aqui de filtro, é que a gente pode estar salvando o nosso filtro. Ó. Observem aqui que a gente tem um salvar filtro. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer essa consulta, tá? E que ela seja no intervalo sempre o último mês, né? Que automaticamente aqui o RBX preenche sozinho. E eu não quero ter que ficar preenchendo tudo isso aqui todas as vezes. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui no meu relatório da forma que eu quero, tá? Deixo o filtro aqui redondinho, do jeito que eu preciso, e aí eu posso clicar aqui em salvar filtro. E aí ele vai me trazer esse outro campo. Eu escolho se esse filtro vai ser público, ou seja, todas as pessoas que usam essa base, têm acesso a esse relatório, vão poder utilizar esse filtro, ou se esse filtro aqui que eu estou salvando vai ser privado, ou seja, ele só será exibido para o meu usuário aqui do sistema. Ele fica, digamos assim, restrito para mim, né? Restrito para o meu usuário. Aqui, no caso, eu vou deixar como privado, vou colocar como teste de filtro. Eu vou salvar. Feito isso, ó, pode ver que agora abriu um combo box aqui para mim, que se eu clicar, eu vou ter aqui indicando que, como filtro privado, eu tenho esse teste filtro. Só para mostrar para vocês, eu vou sair aqui um pouco dessa tela e vou voltar novamente aqui ao relatório de faturamento. E vocês vão ver que está aqui, eu posso chegar, ó, ele já vai aplicar o filtro sozinho. Se eu remover, né, agora aqui ele não vai fazer nada, porque ele já aplicou, mas eu só vou clicar aqui em limpar, ó, para vocês verem aqui sem o filtro, e agora aqui, né, com o filtro aplicado, que é o mesmo que eu apliquei naquele outro momento, né. Basicamente, essa aqui é a parte do filtro, tá? Vocês podem usar para estar ganhando tempo, porque podem haver filtros mais específicos que vocês utilizam dentro desses relatórios, né? E aí, dessa forma, vocês ganham tempo em vez de ter que ficar ali aplicando sempre da mesma forma, tá? Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada relatório do sistema, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, a gente tem resumo de faturamento, que é uma coisa que o pessoal usa bastante. Então, vamos colocar aqui o período aqui que ele pede, que é sempre o mês, tá? Aí o intervalo de vencimento aqui, vamos colocar, ele já preencheu sozinho com base no período de faturamento, tá? Vamos aqui, ó, ele já me traz aqui uma visão sintética, né,
desse relatório, e se eu clicar aqui nesse primeiro botão, a gente pode ter um detalhamento aqui do que ele está me entregando, tá? Então, a gente também tem esses níveis de relatório, tanto da parte analítica quanto sintética. Ali no faturamento, se eu não me engano, a gente até tinha um botãozinho ali, detalhar, vamos entrar ali de novo, para vocês poderem ver qual é o resultado. Só um pouquinho, gente. Pronto, já melhorou o barulho daqui. Apliquei o filtro aqui novamente, tá? Vou dar um pesquisar e a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teve... Oh, desculpa, esqueci de colocar aqui. Vou colocar um filtro maior aqui, só para a gente poder fazer essas informações. A gente pode clicar aqui no resumo, não é da detalhar, desculpa, é resumo, né? Porque aqui já está o analítico, e aí ele vai me trazer aqui em forma sintética, só para a gente ter um resumo. Aqui, no caso, se eu tivesse mais clientes, ele traria só a soma aqui dos resultados, tá? A gente também tem um botão aqui de gráficos, né, que a gente está visualizando alguns tipos de gráfico dentro do sistema. Vamos ver se vai funcionar, porque essa base aqui, ela é uma base de teste, eu acho que essa função não está ativada. Mas, enfim, aqui a gente consegue fazer essa visualização de gráficos, tá? Outros relatórios que o pessoal usa bastante, a questão das notas fiscais, relatórios de clientes, né? A gente consegue ver por situação, por plano, pacote, o que entrou, o que não entrou, situação de bloqueio, situação de contratos, as autenticações, relatórios de vendas, tudo isso a gente já tem nativamente aqui no nosso sistema, tá? E o funcionamento é o mesmo, a gente chega aqui sempre que a gente clicar, vai ter um filtro, a gente aplica um filtro, a gente pode salvar ou não, tá? E aí a gente tem o resultado que a gente quer. Aqui no caso, ó, só para vocês terem um exemplo, eu não vou colocar filtro algum, tá? Vou clicar aqui em pesquisar, ele vai me trazer todo o relatório de venda aqui, todo o histórico de venda da base. Não é uma coisa muito interessante, né, para se ver, porque pode acabar sendo muito poluído, mas essa aqui é uma das capacidades do nosso sistema. E caso a gente queira ver aqui, por exemplo, ó, 1/1 de 2023, a gente queira ver mais detalhado, a gente pode tanto clicar aqui em detalhar, quando clicar aqui direto, ó, pelo mês, ele vai me detalhar apenas o mês que eu escolhi. Isso também funciona em outros relatórios aqui do sistema, tá? Relatórios que eu falo nesta tela. Então, aqui vocês podem explorar, o RBX ele tem uma quantidade bem grande aqui de relatórios, tá? Que vocês podem estar utilizando no dia a dia para poder controlar e ter uma visão mais correta ali da operação de vocês. E normalmente esses relatórios nativos já vai atender, sim, eu digo, 90% dos casos. Casos que não são atendidos pelos nossos relatórios nativos, né? Aí entra a situação do relatório personalizado, que eu comentei com vocês, que é quando a gente clica aqui, né? E a gente pode ver que, diferente aqui das pastinhas, a gente tem uma listagem de relatórios personalizados. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Edson, como que eu faço para colocar um relatório personalizado aqui? Lembram que lá no começo eu disse que há uma possibilidade de se incluir um relatório personalizado através de um código de SQL? Isso aqui o RBX permite através mesmo do ambiente de relatórios personalizados. Não por aqui, porque aqui é leitura, mas sim do ambiente de inclusão ou cadastros. Aqui pelo menu Empresa, Parâmetros, aí a gente vai ter aqui relatórios... Cadê? Empresa, Parâmetros... Relatórios personalizados. Deve estar aqui para baixo. Aqui, relatórios personalizados. Pronto. A gente chegou ao ambiente onde a gente pode incluir um relatório personalizado novo. Mas, Edson, é só ali colocar o código que acabou? Não. A gente tem que também, depois que a gente coloca o código, parametrizar como a gente quer enxergar este relatório. Só por via de exemplo, eu vou abrir o primeiro aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aqui, vocês podem ver que a gente já tem um arquivo SQL, tá? O nome aqui é um campo livre, então dou o nome que eu quiser. E aqui embaixo a gente tem os campos do relatório que a gente deve preencher. Uma coisa que vocês podem observar é que a gente tem aqui também uma situação de filtros. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, não tem. Mas, para exemplificar essa apresentação, eu vou estar incluindo um relatório que possui filtros e como ele vai se comportar lá dentro da leitura depois. Então, eu vou clicar aqui no botão novo, tá? A gente vai chegar nessa tela de inclusão. Eu vou colocar aqui que o meu relatório vai ser um relatório de início de contratos.
Vou selecionar aqui no meu arquivo, no caso, eu já deixei pronto aqui, ó, consulta, contrato início por período. Pronto. Clico no botão incluir. Automaticamente, o sistema verifica se esse SQL é válido. Caso ele tenha algum erro aqui na consulta, ele vai retornar para você e não vai permitir que você coloque. Então, esse código SQL já tem que ser válido, tá? Não pode ter erros ali no código. E também ele não pode permitir, ele não permite, né, que tenha acentuação ou caracteres especiais, né, no nome do arquivo, tá? Então, caso tenha algum problema nesse sentido, basta remover o caractere especial ou verificar o código para ver se não tem nenhum erro ali, né, na sua programação. Observe que ele já me trouxe a quantidade dos campos de consulta e a quantidade de filtros de consulta, tá? E aqui eu vou, deixa eu abrir esse arquivo, só para a gente poder, isso, clicar aqui novamente, vai facilitar para mim, que aí eu vou direto na pastinha. Eu vou abrir esse arquivo aqui, só para vocês poderem ver o relatório que eu estou apresentando aqui, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? É um código SQL comum e aqui eu tenho as colunas, tá? E são essas colunas que a gente vai estar ali preenchendo, né, no sistema. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela de consulta, né? Desculpa, de inclusão. E agora a gente sabe que a gente já tem que trazer aqui as nossas colunas, né? Aí aqui no caso, eu tenho o número do contrato, eu tenho o número do código do cliente, eu tenho o nome do cliente, o código do plano, a descrição do plano, o código do pacote, a descrição do pacote, a data de início e, por fim, a situação, tá? Então, vamos começar a colocar. O primeiro aqui, campo, né? Vai ser um campo de número, né? É o número do contrato. Então, escolho aqui, né, o tipo número e coloco o número 6. Por que não o número 1? Uma observação. Observe que o número 1 aqui está permite totalização. Teria algum problema em colocar? Não. Porém, como ele permite totalização, quando você vai observar ali o seu relatório, ele vai somar esses valores e trazer no final da linha. Acaba não sendo interessante, porque aqui nessa situação eu estou trazendo o número do contrato, não é um valor, então não há necessidade de eu fazer essa soma. Então, para não utilizar este campo à toa, né, eu vou estar colocando aqui o número 6, eu vou colocar aqui como contrato. Beleza. O próximo campo, né? Clico aqui no botãozinho de incluir, dou outro novo, escolho aqui novamente. É novamente um campo de número, tá? Que agora é o número do cliente. Vou colocar aqui número 7, vou colocar aqui código cliente. Depois do código do cliente, o meu próximo campo é o nome do cliente. Então, venho aqui em novo, seleciono o tipo como texto agora dessa vez. Ele já está me trazendo o texto 1, mas eu tenho 10 campos de texto. Coloco aqui como nome, cliente. Depois disso, o próximo campo, segundo o meu relatório, é o número do, é, do plano, né? Então, aqui agora eu vou colocar o número 8, tá? A gente já tem os dois primeiros números aqui, agora a gente tem o número 8. Eu vou colocar aqui código plano. Beleza? Tem aqui novo, agora é o nome do plano, então, novamente, aqui o tipo do texto, texto 2, plano. Agora o próximo é o código do pacote, então, vemos aqui no número 9, código pacote, vou incluir. Novo, agora é a descrição do pacote, então é um campo de texto, texto 3, pacote. Agora é a data, né? E a data, a gente pode ver que a gente vai trazer ela como data. A gente tem aqui, ó, data. A gente marca a data, é a primeira data, né, que a gente vai estar exibindo. Então, vamos colocar aqui início do contrato. E, por fim, a gente tem a situação do contrato. Então, vamos colocar aqui novo, vai ser um novo campo de texto. Vamos colocar o texto 4, e aqui vamos colocar situação. Quando a gente chegar aqui, e aí no nono, né, no caso, a gente tem 9 campos de consulta, né, ou seja, 9 colunas, o RBX, a hora que chegar na nona, né, na quantidade aqui do nosso código, ele já vai me avisar, ó, atenção, a quantidade de campos cadastrados já está igual à quantidade de campos retornados pela instrução SQL, tá?
Por que que o RBX faz isso? Porque pode acontecer de alguma situação você esquecer de colocar algum campo ou colocar campos a mais. E desta forma, o RBX não vai trazer ali as informações que você está esperando. Ou vai faltar, ou vai ficar colunas em branco, que não é interessante para vocês, tá? Feito esta inclusão, tá? Vocês podem estar notando aqui que a gente seguiu uma ordem lógica, conforme eu mostrei ali no código para vocês, onde a gente não tem a repetição do campo, tá? Apenas do tipo. Ou seja, eu tenho vários tipos de número, mas os campos, eles são sequenciais, né? Do primeiro que aparece até o último, e eles não podem se repetir. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou clicar aqui no texto e eu vou colocar como texto 3 e vou tentar atualizar. O RBX não vai permitir. Ele vai me dizer, ó, registro duplicado, verifique o preenchimento dos campos. Porque desta forma, ele vai saber exatamente qual coluna ele tem que trazer, qual formatação ele tem que trazer e qual é a sua, digamos assim, a sua ordem que ele vai apresentar, tá? Voltei aqui para texto 4, então agora está tudo certo. Com tudo estando correto, a primeira vez, apenas da primeira vez que um relatório é incluído, você deve deslogar do sistema e retornar. Caso esse relatório já exista no sistema e você faça apenas um ajuste nele ou modifique algum campo, você pode simplesmente estar indo lá na parte de relatórios personalizados, que o relatório já vai existir lá. Isso deve ser feito para que esse relatório seja carregado ali para ser exibido para aquele perfil, tá? Isso vale para todos os relatórios. Outra situação aqui que vocês podem ver, a gente tem aqui os filtros de consulta, mas não tem nada referente a esse filtro aqui. Por quê? Porque o filtro de consulta, né, ele é feito já direto aqui no código, como vocês podem poder estar observando aqui, né? O filtro de consulta é esse daqui. E a gente até tem um hint aqui que pode trazer essas informações para nós mais para frente, né? A gente pode estar buscando essas informações de modo a trazer essas informações aqui de filtro, né, pelo próprio hint que a gente tem aqui no sistema, que é essa ajuda para o campo. Vocês podem ver que quando chega aqui, ele vai te dar todas as instruções que vocês precisam para a inclusão de filtros. No caso, que a gente está usando aqui para este exemplo, é o filtro de data, e lá depois aqui a gente vai poder ver como isso vai se comportar dentro do sistema, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né, clicando aqui no botãozinho, é apresentada essa tela para nós, vou fechar aqui. E agora, né, só para vocês verem o que acontece, eu acabei de colocar o relatório, mas eu ainda não reloguei. Então, se eu vier aqui em relatórios personalizados, o relatório ainda não está aqui, tá? Podem ver que ele não está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relogar. Eu vou entrar aqui, vou entrar com o meu perfil, né? Pronto. Voltei. Eu simplesmente reloguei. Agora, vamos voltar lá nos relatórios personalizados. Clico aqui em relatório, vou em relatórios mesmo, que a gente vai agora para a parte de leitura, né, e não de inclusão. Clico aqui em relatórios personalizados, e agora o relatório que eu queria lá, que eu acabei de colocar, né, o relatório de início de contratos, já está aqui, e ele já carregou os meus filtros. Observe que é um filtro de data inicial e data final. Vamos colocar aqui como data final, né, o dia 1º de janeiro deste ano. Então, vamos pegar todos os inícios de contratos que houveram entre janeiro e, vamos pegar o mês de março, né, dia 31 de março, ou seja, nos primeiros 3 meses do ano. Eu vou dar um OK e pronto. Podem observar aqui que, da mesma forma que eu configurei lá as colunas, tá? E o meu código está trazendo, né, o que eu pedi, né, o nome, o código do plano, o nome do plano, o código do pacote. Quando não tem pacote, obviamente, ele vai trazer em branco, e a situação do contrato. Observem que a situação, ela traz, inclusive, para as situações onde está transferido no código que eu coloquei. Isso tudo é manipulável ali pelo código SQL, tá? O que o RBX está fazendo neste momento é pegando aquela instrução de banco de dados e convertendo para uma visualização que vocês tenham dentro do próprio sistema, sem precisar de um acesso ali direto ao banco de dados do sistema, o que fica muito mais seguro na hora de você utilizar e extrair os dados, tá? Aqui também, como os outros, né, a gente também pode fazer impressão, né, geração de arquivos PDF e Excel. A gente também tem o campo de pesquisa, mas diferente dos relatórios comuns, aqui a gente vai pesquisar, né, por campos, né, podem notar que assim como a gente inclui campos lá, a gente pode fazer a pesquisa por aqui. Também temos a opção de salvar filtro, normal, igualzinho no outro caso, e a gente também pode escolher aqui a ordenação, né, que é a gente mudar aqui as colunas que a gente quer que seja exibido, né. Então, vamos clicar aqui agora em aplicar.
E aqui, se a gente vier na coluna, a gente pode estar fazendo a mesma situação que a gente viu ali, né, nos outros relatórios, tá? Bom, gente, a parte de relatório do sistema, assim, a grosso modo, é isso, né? A gente tem os relatórios nativos, os relatórios personalizados. Os nativos vão ter filtros mais maleáveis, mais completos e vão trazer a maioria das informações que vocês já precisam para monitorar a operação de vocês. E caso haja uma necessidade de extrair alguma informação diferente do que está ali, ou nas telas ou nos próprios relatórios nativos, ainda o RBX oferece essa possibilidade da criação de um relatório personalizado para que vocês possam estar extraindo ali as informações das bases de vocês, cruzando os dados conforme a necessidade que a operação de vocês tem, né? Eu agora deixo aberto aqui para a parte de perguntas, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa que foi falada aqui, né, durante essa apresentação, vocês podem estar tirando agora. Aí fico no aguardo de vocês. Boa tarde, tem uma pergunta. Suporte técnico RHNet. Primeiro, referente aos relatórios nativos do RBX. Na parte de estoque, todos os itens que temos estão fora de ordem. É possível ordenar? Boa pergunta. A gente tem que verificar se esse relatório ele tem uma função de ordenamento, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui agora. Movimentação por item, saldo por locação. Vamos pegar movimentação por item. Vou fazer uma pesquisa direta aqui, né, já que a gente tem uma base pequena. Para você ordenar, ó, basta vir aqui, ó, com o mouse, tá vendo? E ele já vai aparecer dessa forma. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em número de cliente, ele já vai ordenar para mim. Se eu clicar novamente, ele vai trocar a ordenação. Sempre, né, pelo item diferente, aqui no caso desse meu relatório. Isso funciona para qualquer relatório. Então, vamos pegar aqui uma outra situação, ó, por data, né? Eu posso mandar ordenar por data. Eu posso fazer isso simplesmente clicando aqui na coluna, tá? Basta clicar na coluna que ele faz essa ordenação. Alguma outra dúvida? Pode ser por locação? Vamos dar uma olhada aqui, que eu não tinha visto ali, saldo por locação. Vamos colocar tudo. Vamos trazer todas as locações também, para a gente poder olhar. Tá, aqui pode observar que ele é um sintético, tá? Mas aqui eu também consigo ordenar, ó, tá vendo? Com a mesma função, clicando. E se eu clicar para poder fazer um detalhamento aqui no item, opa, vou fechar aqui, desculpa. Eu acho que esse aqui ele não me traz um detalhamento. Mas enfim, a ordenação é feita via colunas mesmo, tá? Essa questão de ordenação, que eu acabei de mostrar para vocês, também ocorre nas telas nativas do RBX, tá? Só para mostrar aqui, isso é até uma situação que não é uma dúvida tão incomum do pessoal. Vou pegar aqui, por exemplo, em pedidos, né? Se a gente clicar aqui, ó, pode ver que aparece as setinhas aqui, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai estar ordenando aqui conforme a nossa necessidade. Vamos pegar uma tela que tem mais itens, como, por exemplo, a tela de atendimentos. E aí, ó, por exemplo, se eu quiser ordenar por data de abertura, né? Basta eu vir aqui na coluna, tá? E clicar, ele vai primeiro ordenar do menor para o maior, se eu clicar novamente, do último, né, para o primeiro, tá? E aí também a gente tem a mesma situação, se a gente quiser, por exemplo, um relatório disso aqui que a gente está vendo, basta a gente tá imprimindo aqui, né, pelo botão aqui de impressão ou geração de arquivos, tá? Mais alguma dúvida, gente? No caso, tá, suporte técnico HRNet. No caso, mesmo eu selecionando, ele não ordena em ordem. Por exemplo, eu tenho uns itens com código 1 até 700 e ele coloca misturado. Então aí a gente tem que estar verificando o que está acontecendo, porque se aparecem as setinhas ali, né, como eu comentei, ele deve ordenar. Ele só não ordena caso você passe o mouse ali na coluna e ele não tem essa opção, mas normalmente ele tem, tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui. No caso, você falou é o de locação, né? Saldo por locação. Vamos dar uma olhadinha aqui. A questão do estoque aqui, ele deve ordenar apenas clicando aqui pela coluna, tá? Clicou aqui, ele vai mudar. Então, deixa eu sair aqui que eu acho que ele realmente me derrubou. Mas basta clicar aqui na coluna, ele deve fazer esse ordenamento. Mais alguma dúvida, gente? Uma coisa, o pessoal do suporte técnico lá da HR, né? Caso ele não esteja ordenando corretamente, tem que dar uma verificada também nos códigos. Pode ser que esteja acontecendo dele estar considerando alguma composição de números desprezando o zero. Aí ele vai ficar meio bagunçadinho ali, mas é para ele ordenar corretamente ao clicar ali na coluna, tá? Bom, gente, eu acho que se não temos mais dúvidas, podemos encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos. Caso vocês tenham algum problema, alguma dúvida, necessitem da nossa equipe, o nosso suporte está disponível para vocês. Caso vocês necessitem de um relatório personalizado e não tenham ali um profissional da área de banco de dados, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? A gente também desenvolve, a gente faz esse serviço aqui. Nós também temos um serviço de consultoria que pode estar auxiliando ali na melhor forma de vocês estarem extraindo dados ou lendo corretamente alguma situação ali duvidosa que vocês tenham dentro do nosso sistema. E a equipe do RPX agradece muito a presença de todos, né? E até o próximo vídeo, gente. Até a próxima apresentação. Até mais.